Olá galera, estou nessa terceira videoaula aí sobre limites de funções e continuidade. Vou mostrar para vocês agora aqui o gráfico, de duas funções em que eu vou estudar o limite em um ponto e esse limite não vai existir, tá? Então a gente também tem que estudar esse tipo de exemplo, porque o limite pode existir ou não, tá bom? Então vamos ver dois casos aqui. Então o primeiro aqui da figura 10, que é o gráfico de f de x igual a 1 sobre x, eu quero estudar o limite dessa função quando x tende a zero, tá? Eu posso, do jeito que está essa lei de formação aqui, o domínio mais amplo para que essa lei de formação seja de uma função seria os números reais menos o zero, tá? Mas como estudo do limite, o valor em que eu estou estudando o limite, que no caso aqui é o x tendendo a zero é o zero, não precisa estar no, eu já fui falar nas outras aulas, não precisa estar no domínio da função, mas tem que ser um ponto de acumulação, tá? Então presta atenção, quando eu faço x tender a zero, por exemplo, pela direita, o que seria pela direita? Por valores maiores do que zero, mas se aproximando de zero. Então vocês pensam uma sequência assim, 0,1, 0,001, 0,0001. Se quiser também pode fazer uma tabelinha que ajuda muito, vocês vão ver. O que vai acontecer com essa minha função aqui? Ela está do lado direito aqui do eixo y. Os valores vão crescendo, crescendo, crescendo e eu não consigo determinar um único valor. Eu posso chegar tão perto do zero quanto eu queira e os resultados vão crescer tanto quanto eu queira, né? O que a gente chama no cálculo, não é a hora agora, né, de dar um foco nisso, mas é o que a gente chama que a função está indo para o infinito. A gente fala que a função está indo para o infinito, tá bom? Então não tem um único valor determinado aqui. E da mesma forma, se eu olhar para o lado esquerdo, né, uma aproximação x se aproximando de zero, só que pela esquerda, o que vai acontecer? Como a esquerda do zero são valores negativos, né, em módulo essa função cresceria, mas como eu vou ter sempre assim 1 dividido por um número negativo, os resultados vão crescendo, só que negativamente, né? Isso aí na verdade a gente fala que está decrescendo. Então, olha só, se vocês acompanharem certo aqui, essa função vai vir decrescendo aqui, se aproximando do eixo y, mas nunca encostando, porque o zero não está no domínio. Vai vir decrescendo aqui, né? Vai assumir valores cada vez menores. Então vai chegar um ponto que vai passar de 1 milhão, de menos 1 milhão, de menos 1 bilhão. Vai ficar menor que esses valores, tá bom? E aí a gente também não consegue determinar um valor ao qual essa função se aproxima. Qualquer valor que eu quiser determinar, essa função ultrapassa, tá? Tanto para baixo quanto para cima. Vai depender se o x está tendendo a zero pela direita ou pela esquerda. Então, nesse caso, o limite dessa função, quando o x tende a zero, não existe. Se eu quiser calcular o limite de qualquer outro ponto, vai existir, beleza. Mas quando o x tende a zero, o limite dessa função não existe, tá? Essa aqui também. A gente vai ver que quando o x tende a 4, o limite dessa função não existe. Só que esse aqui é o exemplo clássico de função, né? Funções definidas por duas ou mais sentenças. É definida por mais de uma sentença. Então, se eu olhar para o domínio da minha função aqui, o que as sentenças fazem aqui, né? Elas meio que repartem o domínio da minha função, né? Divide o domínio da minha função, e para cada divisão dessa é uma lei de formação específica. Então, olha só, se eu pegar aqui o meu domínio, se vocês notarem aqui, essa lei de formação aqui divide o meu domínio entre números menores do que 4 e números maiores iguais a 4. Então ela divide o meu eixo x aqui, tá bom? Para o primeiro, x menor ou igual a 4, ou menor que 4 aqui, a lei de formação é menos 1/4 de x mais 3. E a segunda sentença me fala que para x maior ou igual a 4, a minha lei de formação vai ser 1 sobre 2 vx menos 1, tá? Aí nota que aqui os limites aqui eu tenho uma bolinha fechada, um ponto fechado aqui, um ponto aberto em cima. Por que isso? O valor 4 está definido na segunda sentença. Então ele entra na função pela segunda sentença.
Então x igual a 4, a imagem dele vai ser determinada por essa sentença. E aí, tendo o valor 4 e sua imagem, eu tenho as coordenadas de um ponto para marcar no gráfico, que vai ser esse aqui, ó, né? 4 e 1, tá? Aqui, para efeitos de estudo, eu posso até procurar qual que é a imagem do 4 na primeira sentença, para ver para qual ponto essa reta vem, né? A gente pode ver que essa reta passaria por esse ponto. Só que o gráfico da função só está definido para x menor que 4. Então ele para nesse ponto, tá? Eu só tenho que ver o seguinte: para nesse ponto, mas eu incluo esse ponto ou não? A gente vai ver que não, porque o x é menor do que 4. Então ele não pode ser igual a 4. Tem que ser estritamente menor. Agora, por que o limite aqui não existe? Se eu fizer uma aproximação aqui, ó, à direita do 4, 4,1, 4,2, 4,3, eu posso imaginar que os pontinhos descendo essa reta, se aproximando desse ponto aqui, fechado, né? E essas imagens vão se aproximar de quem? Do 1, tá bom? Então eu teria um candidato limite aqui que seria 1. Só que se eu olhar à esquerda do 4 e vir aqui 3,99, 3,999 e assim for aproximando o x do 4 aqui no eixo x, né? Eu teria um pontinho percorrendo essa reta do lado esquerdo aqui. Esse pontinho viria, né? Estaria indo em direção a esse pontinho vazado aqui, que é a extremidade aqui, né? Poderia ser um ponto de origem de uma semirreta, tá? E esses pontinhos aqui, conforme a gente fosse aproximando desse ponto e o x se aproximando do 4, eu ia concluir que todos esses pontinhos aqui estão com suas imagens se aproximando do 2. Cada vez que eu chegar perto do 4 aqui pela esquerda, aqui no eixo x, as minhas imagens de cada pontinho desse que eu estou aproximando, né, as imagens vão se aproximar do 2 ali no eixo y, tá bom? Então eu teria um outro candidato a limite, 2. Só que aí aqui eu tenho um furo na minha definição, né? Porque se eu pegar um epsilon aqui, por exemplo, menor do que o ponto médio ali, né? Aqui, ó, esses dois pontos aqui que determinam aqui para mim as duas semirretas aqui, eles têm eu posso traçar um segmento aqui entre eles, tá vendo? Que teria medida 1, né? Do 1 até o 2 aqui no eixo y. Se eu pegar um delta menor que meio ali e quiser fazer um intervalinho em torno do 2 em torno do 1, acabou com a minha definição de limite, tá? Então nesse tipo de gráfico aqui, se eu estiver estudando o limite onde há a divisão aqui dos gráficos, no caso aqui igual a 4, o limite não existe, tá bom? Para o limite existir, ou esse lado teria que estar vindo em direção a esse ponto vazado, ou essa semirreta à esquerda aqui teria que estar vindo em direção ao ponto aqui preenchido aqui, né, 4, 1, tá bom? Quando dá esse salto aqui, nesse momento aqui, né, quando o x tende a 4, não existe o limite, tá bom? Ah, professor, mas se for x tendendo a 3, aí vocês podem calcular o limite tranquilo que a definição funciona, tá? É só mesmo, nesses casos assim, a nossa preocupação é só onde há a mudança de lei de formação, que aqui no caso é x igual a 4, né? Por quê? Para x maior ou igual a 4 eu tenho uma lei de formação, para x menor que 4 eu tenho outra. Então, né, no valor que é feita essa separação das sentenças, é que a gente tem que tomar cuidado no estudo do limite. Ou a qualquer ponto que eu pegar, qual que é o limite do x quando o x tende a 5? Aí vocês podem calcular. Como 5 é maior do que 4, eu vou usar essa lei de formação e vocês podem calcular tranquilo. Ah, professor, qual que é o limite quando x tende a 2 dessa função? Vai existir, vocês podem calcular. Como vocês estão pegando 2 que é menor que 4, vocês vão ter que usar a primeira sentença, tá? Deixa eu só ver se eu cheguei a fazer tabela disso. Pelo menos do primeiro ali eu costumo fazer umas tabelinhas. Não tem. Mas aí então eu vou terminar a aula por aqui. Tá bom, galera? Aqui tem um teorema antes de terminar até. Vamos aproveitar aqui. Aqui é o que eu falei ali com vocês, tá?
Os dois exemplos nos mostram o seguinte. Isso aqui tem demonstração também. Essas demonstrações dos teoremas, vocês podem vê-las em quaisquer livro de cálculo. Qualquer livro de cálculo traz essas demonstrações, tá? Desses teoremas. Aqui não vai ser meu foco. Mas aqui tem o teorema da unicidade do limite, né? Que é o seguinte: se o limite de uma função f, quando x tende a existe é L, então ele é único. Ou seja, nesse segundo exemplo aqui, ó, fura esse teorema, tá? Mas aquele teorema é uma demonstração que sai a partir da definição, tá bom? Na verdade, esses exemplos aqui contradizem a nossa definição, tá bom? Então esses dois exemplos aqui nos mostram que tanto a função f quanto a g, cada um pelos seus motivos, não possuem limites quando a f quando x tende a 0 e a g quando x tende a 4, tá bom? Então, e aqui esse segundo exemplo aqui na figura 11, ele mostra, ele fica mais claro ali pra gente aquele teorema, né? Porque aqui eu poderia ter dois candidatos a limites, só que eu não posso ter isso. E aquele teorema vai nos garantir isso mais para frente, tá? Tem a demonstração dele. Mas eu já dei uma ideia para vocês no que vai se basear a demonstração, né? É só eu pegar aqui uma vizinhança do 2 e duas vizinhanças, uma para o 2 e uma para o 1, de tal forma que elas sejam disjuntas. Aí vai chegar um momento que eu vou estar aproximando do 4, uma hora a imagem vai cair na vizinhança do 2, outra hora a imagem vai cair na vizinhança do 1, e aí vai dar contradição, porque se um valor é limite da função, né, as imagens a partir de um epsilon dado deveriam cair todas dentro da vizinhança aí de cada um, mas a gente vai ver que ou vai cair em um ou vai cair em outro, tá? Essa seria a ideia da definição corrida aqui, né? Essa seria a ideia da demonstração do teorema, tá bom? É a ideia, né? Então aqui eu vou terminar essa videoaula com esse teorema aqui, tá? Aproveitando o exemplo que eu passei acima ali para vocês e discutir com vocês. Então até a próxima videoaula aí. Abraços a todos.